Saudações, pessoal do primeiro A, tudo bem com vocês? Eu de coração espero que sim, né? Estou ansioso para que a gente retorne às nossas atividades presenciais o quanto antes, né? Mas se Deus quiser, no momento oportuno a gente vai se reencontrar pessoalmente para dar continuidade, né? E além de tudo isso, rever os amigos também que a gente tem na escola, as pessoas. Estou com realmente saudade dessa nossa convivência. Pois bem, pessoal, a gente tem hoje a correção das atividades sobre o material que foi enviado para vocês na última sexta-feira, que fala sobre medidas de tendência central, né? Que é média, moda e mediana. Daqui a pouco a gente, antes da correção das questões, a gente vai fazer um comentáriozinho, mas pelas atividades que recebi, eu acredito que vocês entenderam o conteúdo. Algumas pessoas utilizaram o fórum para tirar algumas dúvidas, né? Isso é importante. E eu, na medida do possível, procurei atender todo mundo que procurou esse auxílio. Tá bom? E desde já eu quero convidar vocês a acompanhar todo o vídeo, porque no final dele a gente vai fazer os nossos repasses, como é de praxe, e nesses repasses a gente vai reforçar ainda mais o nosso simulado da próxima sexta-feira, né? Nesse dia 8, para que a gente possa participar direitinho de mais essa iniciativa, com mais esse material que a gente está trazendo para inovar, e acredito que vocês vão se adaptar bem e vão achar interessante também, tá bom? Então, a gente vai iniciar, mas como todos sabem, a gente inicia sempre resgatando alguma coisa que ficou, né, da aula anterior, e vamos ver o que é que ficou da aula anterior, né? Pois bem, para a gente falar da aula anterior, tivemos um desafio, e esse desafio foi lançado na sexta. Algumas pessoas, eu estou ficando satisfeito, mas eu quero mais, né? Eu quero que mais pessoas participem, dêem sua opinião, mas a gente já percebe um avanço, né? Algumas pessoas participando, analisando, pesquisando, acompanhando, prestando atenção, essas questões que a gente está trazendo aqui, mais de raciocínio lógico, para que veja a nossa concentração, a nossa percepção, né? E a questão perguntava assim para a gente: quantos círculos você enxerga aqui? Aí tem um desenho e embaixo tem um lembrete, né? Para que a gente fique atento, preste atenção. Eu acredito que algumas pessoas, quando vê uma questão assim, aparentemente muito fácil, né? Já desconfia logo, pensa, deve ter alguma pegadinha por aí, né? O que é que a gente vai ter que analisar? Se tiver essas pegadinhas mesmo. E realmente, né? Eu não sei se a palavra é pegadinha ou atenção, como tudo que ele colocou aí, nada foi em vão, né? Não apenas o desenho em si, desses 3 círculos desenhados aqui para vocês, né? Aqui um, outro e mais outro. Mas não é apenas nas figuras, mas em toda a imagem que está aparecendo, né? A pergunta é: quantos círculos você enxerga aqui? E recebemos algumas respostas da turma, quero parabenizar, mas infelizmente não houve vencedor no primeiro A para esse desafio, ou seja, ninguém acertou, né? Teve participação, mas não houve ninguém que tenha acertado a resposta no primeiro A. E a gente vai agora explicar e chegar na resposta. Quando ele pergunta quantos círculos você enxerga aqui, algumas pessoas podem dizer: eu só enxerguei 3, ou 4, ou 2, ou nenhum, né? Está perguntando quantos eu enxerguei, mas no caso você está enxergando, você está vendo, só que você não está percebendo a resposta que a gente vai dar aqui. Então vamos lá. Quanto ele não especifica que é nos desenhos, né? Então vocês podem acompanhar aí o cursor do mouse para que a gente vá contando quantos círculos são, tá certo?
Então veja só. Claro que a gente já percebe de cara esses três aqui, né? Mas vamos começar lá de cima. Veja, nas palavras que aparecem também existem círculos, em algumas letras dessas, tá bom? Veja só, aqui ó, dentro, nessa parte interna da letra Q, é um círculo. Então vamos contando, viu? Um círculo aqui. Aqui no O, outro, 2. Aqui no outro O, 3. Outro aqui, 4. Outro que é aqui, 5. Na letra de baixo, até agora 5, viu? 5. Aí a gente vai para cá, ó. O O, 6. Os três círculos que estão visíveis, 7, 8, 9. E detalhe, esses pontinhos que ficam embaixo dos pontos, tanto de interrogação quanto de exclamação, também são círculos. Ó. Aqui um círculo, 10, aqui outro 11 e aqui outro 12. Ok? Questão bem bolada, não é isso? Então a resposta correta para esse desafio seria 12 círculos, tá bom? Vamos acompanhar a aula toda porque no final, além dos avisos, além de a gente falar de simulado, vai ter novo desafio também, viu? E eu quero todo mundo participando e dessa vez acertando, ok? Vamos seguir então, né, pessoal? A gente vai agora prosseguir, né? Não teve essa imagem aí, infelizmente ninguém recebeu, receberam outras, que é dando também motivação, que a gente não desista, persista. Mas essa imagem aí recebe quem acerta o desafio, tá bom? Então essa semana ninguém recebeu, mas eu tenho certeza que para a próxima semana vai ter algum vencedor ou vencedora aí na turma, tá bom? Então vamos começar propriamente dita a nossa aula, né? Corrigindo um pouquinho das questões. Tem a primeira questão aí, pessoal, mas antes eu queria só relembrar aqui rapidamente o significado de cada coisa dessa, né? Média aritmética, mediana e moda. Veja, no vídeo que vocês receberam como material de apoio, né, para acompanhar a explicação do professor, e a atividade foi também para vocês tentarem responder, apenas 3 questões. Quem acompanhou, acredito que não teve grandes dúvidas na explicação. O sentido básico é o seguinte: tanto média quanto mediana e moda são conhecidas como medidas de tendência central. E o cálculo delas é relativamente simples, tá bom? Por exemplo, a média aritmética, que é essa média normal que a gente trabalha, nada mais é do que a soma dos valores que aparecem em um determinado conjunto, dividido pela quantidade de valores, tá bom? Então, se você tem, por exemplo, 8 valores no conjunto, então você vai somar os 8 valores e vai dividir por 8, que é a quantidade. Aquele resultado vai ser a média aritmética, ok? O que seria moda? Moda é o mais simples, que não precisa nenhum cálculo, é apenas observação. No nosso dia a dia, moda é aquilo que muita gente acaba adotando também, né? Porque outras pessoas estão usando, quando a gente se refere a vestimenta, calçado, essas coisas também. Aparelhos eletrônicos, né? Com tecnologia e tudo, tem pessoas que também ficam querendo acompanhar essa moda. Aqui na matemática, moda significa, num determinado conjunto, aquele valor que mais aparece, ou aqueles valores. Num determinado conjunto, pode haver mais de uma moda, como também pode não haver nenhuma, tá bom? Para ser considerado moda, tem que aparecer no mínimo 2 vezes. Se você tiver um conjunto onde todos os valores são distintos, então você diz que naquele conjunto ali não há moda, tá bom? E a mediana eu deixei por último, porque ela também não é complicada, mas ela tem um lembrete que é muito importante a gente sempre frisar isso para não se atrapalhar. A mediana, ela é o valor central daquela quantidade de valores organizados em ordem crescente. Você não pode simplesmente pegar os valores que aparecem, localizar o centro deles e dizer que ali é a mediana, tá bom? A mediana
você primeiro tem que, se eles vierem fora de ordem, vocês têm que colocar ele em ordem crescente e depois localiza o valor central. O valor está no meio daqueles valores ali. Se for um conjunto com quantidade ímpar de valores, então vai ficar só um valor no centro. Ele próprio será a mediana. Mas se esses valores, né, tiverem aparecendo uma quantidade par de elementos, então vão ficar 2 valores ali no centro. E para você encontrar a mediana, você tem que somar esses 2 valores e dividir por 2. Tá bom? Na medida que a gente for fazendo aqui, vamos reforçando essas explicações. Tá certo? Então, na primeira questão, diz assim, ó, determine a média aritmética, mediana e a moda nos conjuntos. Né? Aqui em cima, vai destacar para vocês, ó, média aritmética, mediana e moda. Tá bom? De cada conjunto desse, a gente vai separar as informações. Está aqui o conjunto da letra A, ó, vocês estão vendo aí, 3, 6, 1, 9, 10, 14 e 6. A média, o que seria a média? A soma de todos os valores dividido pela quantidade de elementos. Então, a gente tem 3, 6, 7 elementos, né? Então, a gente vai somar tudo isso aqui, ó, esses 7 elementos, dividir por 7, que é a quantidade de números que aparecem aí, tá bom? Então, vendo aqui para vocês, para a gente adiantar, a soma de tudo dá 49, ok? Aí 49, que é o somatório, dividido por 7, que é a quantidade de elementos, a média aritmética vai ser igual a 7, né? O somatório 49 dividido pela quantidade de elementos, que é 7, a média aritmética dá igual a 7, certo? Na sequência, ele vem pedir para a gente mediana, né? Mas, se a gente der uma olhada aqui, a mediana ela precisa de uma certa organização. Você tem que colocar os valores na ordem crescente, do menor para o maior, localizar onde é o centro, né, nesse conjunto, quais são os valores que estão no centro, para poder colocar. Veja, a gente tem que colocar em ordem crescente. A gente colocou aqui 1, 3, 6 duas vezes que aparece, o 9, o 10 e o 14. Colocamos isso aqui na ordem crescente. A gente separa 3 para cá, 3 para cá. Ficou só um valor no centro, tá vendo? Então, como ficou só um valor no centro, ele próprio vai ser a mediana. Então, a mediana aqui é 6, porque ficou só um valor no centro, tá bom? A moda é só identificar aqui qual o valor que aparece mais vezes, né? Se tem só um valor, aqui o 6 aparece 2 vezes. Então, a moda é o número 6. Não calcula nada, é só questão de percepção, tá bom? A letra B é o mesmo sentido. A gente tem aqui o conjunto de valores. Para descobrir a média é o mesmo sentido, a gente vai somar tudo, só que agora são 8 números. Não é isso? A gente vai somar tudo aqui, ó, e vai dividir por 8, que são 8 números. Quando a gente organiza aqui todo o somatório, dá 32, tá bom? Dividido por 8, que são 8 números, a gente vai ter já o valor dessa média, né? Já vai encontrar o valor dessa média aí, fazendo essa divisão, ó, de 32 por 8, que vai dar 4, tá bom? Então, a média aritmética, nesse caso, é 4. A mediana, lembrada da letra A, viu? A gente tem que colocar em ordem crescente, o 2, depois o 2 de novo, o 3 aparece também 2 vezes, o 4 aparece 2 vezes, e o 6 uma vez e o 8. Colocou tudo em ordem crescente, perceba que ficou 2 valores centrais aqui, pessoal. Separa 3 para cá e 3 para cá. Fica o 3 e o 4 aqui no meio, vocês estão vendo? Ó, fica o 3 e o 4. Como ficaram 2, tem que somar e dividir por 2. Na letra A a gente não fez isso porque só tinha ficado 1, né? 7 dividido por 2, aqui, então a gente vai ter uma mediana decimal, 3,5, tá bom? Vamos lembrar disso, ó. Quando fica 2 valores no meio, você vai ter que somar os 2 e dividir por 2. Se fica só 1, já está pronto. Pessoal, o 2 aparece 2 vezes, o 3 também e o 4. Então a gente tem aqui, ó, no caso, 4 modas, desculpa, 3 modas, né? O 2 aparece 2 vezes, o 3 também e o 4 também. Tem um empate triplo aqui, né? Então, esse conjunto aqui tem 3 valores na moda, tá bom? Se não tivesse nenhum valor se repetindo, então a gente não teria moda, tá bom? Não é obrigatório todo conjunto apresentar moda. Ele tem que ter a média e a mediana. A moda só tem se tiver pelo menos uma repetição, tá ok? Então, essa primeira questão é mais introdutória, né? Para a gente ver essa questão, como calcular a média, como encontrar a mediana e também como identificar
a moda em cada questão. A gente pode chamar de trimodal, né? Porque tem 3 modas. A segunda questão, pessoal, diz assim, ó, os Jogos Pan-Americanos de 2007 foram realizados no Rio de Janeiro. Os 5 primeiros classificados e as respectivas quantidades de medalhas são mostrados no quadro abaixo. Calcule a média de medalhas de ouro, prata e bronze conquistadas por esses países. Eu quero também assim chamar a atenção para essa questão, porque foi uma das questões que houve assim uma certa participação no fórum, né? Alguns alunos entraram para tirar dúvida. Glauber, fiquei com dúvida aí, se é para encontrar a média do total, se é para encontrar a média por país. Então veja, essa questão aqui, com esse monte de valor aqui, realmente a gente pode ficar meio atrapalhado, né? Sem detectar direito o que é que ele está pedindo. Mas dá uma olhadinha aqui no final, que ele diz, ele identifica realmente a pergunta, ó. Calcule a média de medalhas de ouro. Então, a média de medalhas de ouro, de prata e bronze, conquistada pelos países. Ele não quer que você calcule a média por país, mas a média por tipo de medalha, tá bom? Então, qual será a média, né, aritmética das medalhas de ouro? Então, a gente vai pegar essa primeira coluna aqui, ó, vai somar tudo isso e vai dividir por 5, porque são 5 países, ok? Prata, mesmo raciocínio, soma todos os valores aqui de prata e também divide por 5. E bronze, do mesmo jeito. Aqui no total não precisa fazer, porque ele quer só por tipo de medalha, tá bom? Então é só somar cada coluna dessa, os valores de cada coluna dessa e dividir por 5, ok? Então o segredo estava aqui, ó, a média de medalhas por tipo, ouro, prata e bronze. Não por países e não pelo total, mas por tipo de medalha, certo? Então, a gente está aqui fazendo um destaque, né? Já separou aqui a média aritmética de cada tipo, né? Tem ouro, tem prata e tem bronze. Aí a gente vai dar uma olhadinha aqui para ver realmente a identificação na tabela, para que a gente não possa se atrapalhar, que tivemos algumas dúvidas, né, em relação a essa interpretação da questão. Tá bom, pessoal? Então, como a média é só a soma, a gente destaca aqui a tabela completa, como vocês estão percebendo. Mas vamos identificar realmente o que ele quer. Primeiro, a média aritmética de ouro, depois de prata e depois de bronze, né? Vamos calcular primeiro a de ouro. Vamos pegar essa primeira coluna, como eu falei para vocês, ó, fazer o somatório de tudo isso e dividir por 5. De prata também, de bronze também. Tá bom? Então, pela ordem, a gente vai aqui iniciar, né, esse somatório aqui de medalhas de ouro para ver quanto é que dá, né? Tem que somar esses 5 valores aqui e depois do resultado encontrado, da soma desses 5 valores aqui, a gente vai ter que dividir por 5, né? Que são 5 países que conquistaram essas medalhas aí. Então, esse somatório, a gente já está botando o resultado direto aqui, tá bom? Dá 267 dividido por 5 países. Quando a gente divide, dá 53,4, né? O 5 aqui é a quantidade de países que está na tabela, tá bom? Então, o raciocínio é o mesmo para prata, soma toda essa coluna aqui, ó, de prata, para identificar quanto é que vai daqui, tá certo? Aqui a gente está destacando para que vocês confiram aí na lista de vocês se está correto, tá bom? Então a gente vai agora o somatório. O somatório daqui tudo dá 230. Dividido por 5 países, a gente tem 46, né? Então a média é 46 de medalha de prata. E o mesmo raciocínio com bronze, tá bom? Então no bronze aqui a gente vai somar tudo também, ó, e vai dividir também por 5. O somatório dá 245, dividido por 5 países, a gente vai encontrar aqui uma média de 49, tá certo? Então fica 53,4, 46 de prata, né? E 49 de bronze. Vocês dêem uma olhadinha aí para conferir se vocês acertaram e se erraram, detectar onde foi o erro para poder entender. Tá bom? A gente vai passar agora para a última questão, né? Essa terceira questão é a última. Essa aqui também algumas pessoas entraram em contato. Realmente
ela não é tão complicada assim, mas em relação às outras, ela é mais difícil um pouco, tá bom? Vamos dar uma lidazinha aqui, né? Ó. Veja o quadro de funcionários de uma papelaria e seus respectivos salários. Então aqui a gente tem a função, gerente, vendedor e caixa. A gente tem a quantidade por função. Então nós temos um gerente, 2 vendedores e 4 caixas. E aqui a faixa salarial de cada tipo de funcionário, né? Pela função. Então o gerente recebe 2.800, o vendedor recebe 1.400 e o caixa recebe 700, ok? Aí vamos dar uma olhadinha aqui na primeira pergunta, né? A pergunta da letra A questiona o seguinte: qual é o salário médio dos funcionários dessa papelaria? Tá bom? Então, para poder responder, vamos identificar aqui direitinho a função, quantidade de funcionário e também nessa última coluna que a gente tem o salário que cada um recebe, né? Nessa parte aqui, pessoal, é importante lembrar que a pergunta é de média, só que vai aparecer uma outra coisa aí, né? Que essa parte da média seria o seguinte: é um tipo de média que está aqui simplificado na tabela. Por exemplo, um gerente recebe 2.800, 2 vendedores, cada um recebe 1.400. É como se eu tivesse 1.400 duas vezes, só que na tabela aparece uma vez e aqui a quantidade de vendedores que tem, tá bom? Esse tipo de média a gente chama de média ponderada. É aquele valor que aparece uma vez só que ele informa quantas vezes ele deve ser considerado, tá bom? Então, o 1.400 tem que ser considerado 2 vezes e o 700 tem que ser considerado 4 vezes. Nesse sentido, a gente pode multiplicar, fazer 3 multiplicações aqui, ó. 1 vezes 2.800, 2 vezes 1.400 e 4 vezes 700, tá bom? E depois dividir pelo somatório de funcionários, ok? Mas a gente analisando a tabela direitinho aqui, né? Passando o restante da análise da tabela, a gente destaca aqui o valor salarial para poder compreender bem direitinho aqui como é que vai ficar essa montagem, tá bom? Então aqui a gente destaca, né, que os valores são crescentes aqui, ó, de acordo com a função que cada um exerce, tá bom? Então, como eu falei, ó, tem a multiplicação. Aqui vai dar, né, multiplicando, o 2 também aqui e o 4 também aqui. Organizando, na letra A a gente teria os seguintes valores, né, dentro da organização nossa. A gente teria nessa primeira parte, né, que é a pergunta da letra A, aqui a gente já colocou um pouco mais direto. Veja, quando a gente multiplica 1 vezes 2.800, a gente tem 2.800, né? O 1.400 aparece 2 vezes, então a gente pode somar 1.400 mais 1.400, tá bom? O 700 aparece 4 vezes, a gente pode somar os 700 4 vezes e depois de tudo isso dividir por 7, porque são 7 funcionários, ok? Essa é uma das maneiras que pode ser feita. A outra maneira é fazendo pela ponderada, tá bom? 2.800 aparece só uma vez, 1.400 aparece 2, por isso que tem que multiplicar 2 por 1.400 aqui, ó, tá bom? O 700 aparece 4 vezes, por isso que tem que multiplicar aqui 700 por 4. Assim também outra maneira, talvez essa segunda, ela seja mais rápida para fazer, tá bom? Pedir desculpas a vocês que na digitação saiu um zerinho a mais aqui, viu? Aqui é para ser 2.800 e ia sair um zero a mais, ficou 28.000, mas pode considerar que é 2.800, certo? Então, a gente pode optar por essa segunda maneira, ó. Quando somou tudo, ficou 2.800 3 vezes, né? Então, 3 que multiplica 2.800, que dá 8.400, né? Desculpa aqui que colocou um zero a mais, viu? 3 que multiplica 2.800, que vai dar 8.400, né? Veja, aqui multiplicou de 2.800, aqui multiplicou de 2.800 também, certo? Tem que dividir por 7, porque lá na tabela mostra que são 7 funcionários aí, tá bom? Então dá 8.400, quando faz tudo, dividido por 7, vai dar 1.200. Esse 1.200, ele é referência para que a gente possa responder a letra B. A letra B, ela depende inicialmente que a gente tenha
já disponível a resposta da letra A para poder analisar lá na tabela, tá bom? Veja só, pessoal, a média salarial dos funcionários é de 1.200, é como se fosse para distribuir igualmente para todos, cada um dos 7 ia receber 1.200, só que a gente sabe que não é assim, né? Tem salários de valores diferentes. E a pergunta da letra B? Vê só, a pergunta da letra B é: quantos funcionários dessa papelaria estão recebendo salário abaixo da média? Então, se a média é 1.200, quantos desses aqui estão recebendo abaixo de 1.200? O gerente está recebendo abaixo de 1.200? Não, está recebendo 2.800, então ele não entra aqui, ele não é considerado, né? De acordo com a pergunta. Cada vendedor recebe 1.400. 1.400 está abaixo de 1.200? Também não, então não entra, tá bom? Cada caixa recebe 700. Se cada caixa recebe 700, então 700 está abaixo de 1.200. Então os únicos que estão abaixo do salário médio são os caixas, né? Então a resposta vai ser 4. Quantos? Por exemplo, se aqui tivesse dado para 1.500, um exemplo, né? 1.500. Então quem estaria abaixo de 1.500? Tanto os vendedores quanto os caixas. Aí a resposta seria 6, tá bom? Mas como a média é 1.200, desses aqui o único que está abaixo de 1.200 é 700. No caso, a resposta vai ser 4, ok? É só essa análise mesmo, de acordo com a nossa tabela, tá bom? A gente fez a correção, né? Eram só essas questões aí mesmo, né? É só identificar lá na tabela, como eu falei, que fica mais fácil, certo? Então, 4 funcionários, certo? Então a gente finaliza aí as questões, mas antes... É o quê? É o quê? É o quê? Pedir desculpas a vocês aí pela falha técnica, tá bom? Eu vou voltar um pouquinho. Pronto, tem um desafio antes dos avisos, viu? E depois tem esse gritinho aí que vocês já estão acostumados mesmo. Então veja só, o desafio também é um desafio de atenção. E diz assim, tem uma figura aqui ao lado, pessoal, olha, como fosse uma palavrinha cruzada, né? Um caça-palavras. E aí pergunta assim, tem muita letra D, I e letra A aqui, né? A pergunta é, quantos dias você vê na imagem ao lado, tá bom? Você vai observar isso aqui, analisar direitinho e vai dar essa resposta. Quantos dias você vê na imagem ao lado, tá bom? Vocês entenderam? É o quê? É o quê? É o quê? Pronto, já o grito apareceu 2 vezes agora, né? Foi nessa aula. Pronto, pessoal, é simples, né? Não vou estender muito porque eu acho que vocês já conseguiram entender. Nessa cruzadinha aqui, digamos, né? Vocês vão identificar quantos dias. Lembrando que vale em todas as direções, né? Horizontal, vertical, diagonal. Ele quer saber quantos dias você vê nessa imagem ao lado. Ok? Pois bem, pessoal, antes de finalizar a aula, que a gente está fechando, eu sei que fica longo, mas a gente tem que dar os avisos, né? Veja, os compromissos para a próxima semana vai ter algumas mudanças, né? Porque na sexta-feira, agora, amanhã, dia 8, vocês não vão receber atividade, né? Porque nós temos o nosso simulado, tá bom? Volto a frisar, estou com expectativa boa, vamos participar do simulado. Veja só, pessoal, fiquem atentos, eu sei que tem muita gente dormindo demais, né? E tá certo, tem gente que fica trabalhando, às vezes fica... Eu particularmente gosto de preparar essas videoaulas já depois de meia-noite, que é quando tem um silêncio na rua, para poder ver se o áudio não fica tão ruim, é para vocês escutarem. Mas o que é que acontece? Vamos programar para quando for amanhã, né? Ver se não estende mais a dormida pela manhã, quem está dormindo bastante, porque a gente tem o nosso simulado iniciando de 1h da tarde, tá bom? Então vocês vão ter de 1h até 5. Quem terminar rápido, tudo bem. Termina, envia as questões, está tudo tranquilo, tá bom? Eu estou dando esse tempo aí por conta que às vezes tem problema de conexão de internet, né? E baseado nisso aí, vocês vão ter as seguintes instruções.
Quando for faltando uns 5 minutos para 1 hora, tá bom? Uns 5 minutinhos antes de 1 hora da tarde, eu vou disponibilizar no grupo. Fica acompanhando o grupo, viu? Acompanhe o grupo que eu vou disponibilizar no grupo um link. Aí vocês vão clicar nesse link. Assim que clicar nesse link, ele já vai abrir para vocês a página do simulado. Aí na parte de cima vai ter as orientações, tá bom? Bem direitinho as orientações. E antes da primeira pergunta, é para você colocar o seu nome, não é obrigado o seu nome completo, mas os 2 primeiros nomes e a turma. Você vai identificar o seu nome e qual é a turma. A turma está lá para você clicar e escolher, certo? Depois disso, vocês respondem as questões do simulado. São poucas questões baseadas no material que a gente trabalhou até agora virtualmente. Então, deixa o caderno próximo, tá bom? Deixa o material, se quiser ao lado, se tiver como assistir um vídeo ao lado também pode, só que você não pode fechar, porque se você fechar o link, aí você vai ter que abrir para começar tudo de novo, tá bom então? E espere, quando responder todas as questões, no final tem uma confirmação de envio, tá bom? Na hora que você confirmar o envio, automaticamente vai abrir para vocês saberem quantas questões acertaram e quantas erraram. Veja só, o simulado vale uma pontuação, mas a gente ainda não pode, eu ainda não sei quantos pontos, porque a gente não está com orientação ainda para passar nada avaliativo para vocês, tá bom? Eu vou passar, vai valer uma pontuação, mas quando a gente tiver essa abertura aí eu comunico a vocês, tá bom? Mas vai valer uma pontuação sim, ok? Vejam isso, participem direitinho, tá bom? Porque é uma coisa boa que a gente vai estar trabalhando e também para ver até agora o que é que a gente assimilou nessas aulas, tá bom? Então, o aviso, um dos mais importantes é esse, ok? Além desse simulado, que é um aviso importante, pessoal, eu percebi nas últimas aulas que o pessoal está perguntando muito, Glauber, é para colocar pergunta e resposta? Eu digo, não. Como as questões foram de assinalar, não precisa copiar tudo aquilo novamente de pergunta. Como também, de preferência, também não só dizer o gabarito. Primeira questão, letra tal. Segunda questão, não. Eu queria que vocês fizessem um comentário de cada questão. Por exemplo, a primeira questão é letra A, mas por que é letra A? Faça uma justificativazinha, uma frasezinha, poucas palavras, tá bom? Fica uma coisa mais completa do que estar só postando as letras lá, tá bom? Então, posta o gabarito, faz um comentário nas próximas atividades, certo? Pessoal, então, o nosso próximo compromisso é amanhã, tá bom? Com o simulado. Começa de 1 hora, antes um pouquinho tem um link lá para vocês e vai até as 5. Depois de 5 ele fecha e mesmo que a gente queira não tem como responder mais não, tá bom? Então ele tem horário de início e tem horário de término. Quem terminar antes, termina e envia, tá livre, tá bom? Mas no máximo até 5 horas. Fica com o material de pesquisa aí como eu pedi, tá bom? E nosso compromisso, esse, não vai ter atividade para vocês fazerem em casa, é só o simulado mesmo. E quando for na próxima quinta-feira, eu estou pretendendo voltar com outra videoaula para que a gente faça a correção debatendo as questões do simulado. Lá vocês vão saber quantas acertaram, quantas erraram, quais foram as que acertaram e as que erraram, mas a explicação, o porquê eu acertei essa, o porquê eu errei essa, né? A gente vai ter na próxima videoaula aqui fazendo a correção, tá bom? Então a gente faz o simulado, eu dou um descanso a vocês merecido também de atividade essa semana, tá bom? Além do simulado, só vai ter o simulado mesmo. E a gente se encontra na próxima videoaula, né, na próxima quinta, fazendo a correção do simulado. E atividades de conteúdo, vocês só vão receber agora de sexta a 8, no próximo dia 15. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado aí por acompanhar e participar da nossa aula. Fique com Deus, viu? Tudo de bom. Se cuide.